Você aí que entrou nesse vídeo está pensando em montar algum baralho pós-rotação? Qual vai ser os melhores baralhos? Vamos ver aqui nessa tier list. Vou estar trazendo para vocês a minha opinião, é claro. Você pode talvez não concordar com todas, mas é a minha visão aqui das partidas que eu tenho jogado, que eu tenho assistido sobre pós-rotação. A minha opinião é com base nisso, tentando prever aí os campeonatos futuros, principalmente aqui pro Ocidente, né, que é um pouco diferente do formato oriental, que puxa para sempre um jogo mais agressivo por ser MD1 e aqui ser partidas MD3, né, no competitivo de Pokémon TCG. Sem enrolação, bora começar aqui a partida, não, o vídeo, explicando aqui o Tier S vai ser o melhor deck, tá? É o melhor deck na minha visão, top 1 vai ser o Tier S. Tier A são os decks tão bons quanto o Tier S, mas não são o melhor deck. Estão ali configurando entre o top 5, top 6, né? Não sei quantos decks vai estar no Tier A, mas são decks tão fortes quanto o Tier S, só não são o melhor deck. O Tier B são decks ótimos, excelentes, mas acabam tendo matchups ali muito difíceis de ganhar, que aí não conseguem desempenhar tão bem a ponto de ficar Tier A. E o Tier C é decks que estão decaindo, né? São decks que estão perdendo força aí no formato. O Tier D aqui seria eu apaguei porque não vai ter nenhum deck aqui. Eu acredito que os decks aqui que eu separei não tem nenhum deck aqui Tier D não, tá? Vamos começar em ordem pela ordem que tá aqui, né? Vamos aqui com Alakazam. Calma, rapaziada, ele não tá Tier C. Só botei aqui. O Alakazam pra mim, ele é um Tier A. Ele não é o melhor deck do formato, na minha opinião, mas é um deck muito forte. Tier A. Ele tem algumas matches bem difíceis de ganhar. Isso é fato. Tá bom, rapaziada? Vulgo Mewtwo da equipe Rocket, né? Então, o Mewtwo da equipe Rocket é a match terror aí do Alakazam por conta do Articuno. Por isso que eu fico muito em dúvida entre botar A ou B. Mas, sinceramente, você não vai pegar só o Mewtwo da equipe Rocket. E o Mewtwo da equipe Rocket, eu já vou dizer pra vocês, ele não é Tier S. Então, ele não vai ser o deck mais jogado. Então, na minha opinião, o Alakazam desempenha muito bem contra os outros decks, contra a Dragapult. Se ele quiser encaixar Lilian aqui no deck dele e amassa com Lilian, né, o Dragapult. O Alakazam tem uma vantagem muito grande em cima de outros decks, que ele sempre tem tudo o que ele precisa na mão. Pelo fato do Alakazam comprar muita carta, ter muita draw, ele tem tudo. Se ele precisa de boss, ele tem boss. Se ele precisa, né, sei lá, dar carimbo, se tem versões com carimbo, né? A maioria é com energia enriquecedora. Mas enfim, o que ele precisar ter na mão, se ele precisar ter um juiz, ele tem juiz. Se ele precisar de uma jaula, ele tem a jaula. Ele tem tudo, né, rapaziada? O que ele precisar jogar, ele tem na mão. Então, na minha opinião, ele é Tier A. Ele só tem uma match muito difícil contra o Mewtwo da equipe Rocket. Fora isso, sinceramente, ele tem resposta para tudo, né? Ele tem cartas que respondem, sei lá, energia especial de luta. Ele tem um martelo avançado que queima ali a energia de luta. Então, se sai muito bem o deck de Alakazam. Próximo é o Aborliva. Eu sempre vou pôr aqui Tier C e subir aqui com o celular, né, pra eu conseguir gravar aqui pra vocês. O deck de Arboliva com o Gerpon. Pra mim, ele não sobe pro Tier A, mas é um Tier B, né? Ele não tá em decrescente, né? O Tier C seriam decks que estão médio para menos, né? O Tier B é médio para cima, que não tem, não é tão bom quanto o Tier A e Tier S, mas são decks razoavelmente bons ainda, né? A Arboliva é um Pokémon bem interessante, né? Você pode dar 120 de dano em qualquer Pokémon e espalhar, né, esses danos na mesa. Tem a compra com o Gerpon, pode bater com o próprio Gerpon. Então, sinceramente, acho um deck bem interessante. Pra mim não é tirar, porque realmente sofre com algumas partidas, sofre com algumas matches, principalmente matches contra Pokémons com muita vida,
que hoje no formato é muito comum enfrentar, por exemplo, Mega Kangaskhan, Mega Absol. Então enfrentar pokémons com mais de 300 de HP, né? São danos difíceis para o Brilho chegar, porque o ataque principal dela é realmente espalhar esses contadores no primeiro ataque. E se precisar de ataques com mais dano, recorrer ao Ogerpon, né? E o Meganium para dobrar, mas mesmo assim nem sempre consegue chegar no dano necessário. Então, por isso, pela falta de dano, né, de dar 350, 370, 380 de dano, é muito difícil chegar nesses danos nessa versão desse deck. Eu boto aqui no Tier B, tá bom? O próximo é o Ceruled. O Ceruled vai ficar Tier C mesmo aqui, rapaziada. Ele tá realmente em decadência. Ele piorou muito pós-rotação. Ele perde, principalmente pra mim, na minha opinião, a carta pior para ele perder é a pesquisa de professores, né? Descartar e comprar 7 era muito bom, né? Descartava e comprava 7 cartas, reabastecia a mão muito fácil e muito rápido. Perdeu o Counter Cat, né? Pegador contra-ataque, que facilitava um monte, né? Pegar um Gust Effect sem gastar o apoiador de turno. Kistra também, né? Se você estava atrás nos prizes. Então, é uma carta que perdeu muita força após votação. Não tem muito o que explicar aqui, né? Crustle Munkidori. Bom, eu fico bem em dúvida aqui entre A ou B, mas eu vou deixar Tier B porque já é um deck muito manjado, né? A galera já conhece muito bem a estratégia desse deck e todos os decks hoje tem uma tech, né, que seria uma carta para enfrentar o deck de Crustle. Então, por ser um deck já que todo mundo já sabe a ideia do deck, todo mundo já tem uma tech contra ele, né? Todo mundo já se prepara. Se eu pegar um Crustle, eu tenho essa carta aqui que não é EX para bater no Crustle. Todos os decks têm isso, porque eles já sabem, já vão preparado para esse caso enfrentar. Então, por pegar um formato com muita techs contra ele, eu boto Tier B e não Tier A. Mas igual, é um deck muito legal de jogar, é muito divertido você surpreender o adversário com um Crustle na partida. Depois, bora para Garchomp. Garchomp Tier B aqui também. Garchomp da Cynthia, eu não vejo ele tendo decadência, na verdade ele recebeu alguns buffs. Recebeu aí o Barbaraco, que dá para testar, né? O Gongo, o Power Pro, né? Já foi de edições de Mega Evolução, mas isso ajudou esse deck ainda mais a chegar a danos maiores, né? O problema sempre desse deck foi fechar dano. O problema também é não conseguir bater direito o segundo ataque por conta de energias. Vamos ver se o Barbaraco ajuda nessa questão, tá bom? Depois temos os decks de Dragapult, Munkidori, Dragapult Dusknoir e tem também o Dragapult com Blaziken, tá bom? Vamos considerar aqui o Dragapult com Munkidori, será o Dragapult com Blaziken, tá bom? Que aí eu vou por Tier B, Tier A, quer dizer, que é o Draga Blaziken. É um deck muito forte, na verdade eu vou deixar aqui do lado do Alakazam na frente, né? Porque realmente é muito forte, né? Sinceramente, não tem muito o que falar desse deck. Vai ser o deck mais forte. No caso, o Dragadusk vai ser o mais forte, né? Peraí, bugou. Aqui. O Dragadusk é o Tier S. Aí, porque o Dragadusk inclusive vai com o Munkidori também, um ou duas cópias de Munkidori. E é pra mim o mais forte, porque por mais que você não tenha a energização do Blaziken, você tem menos prize, dois prize, né, na mesa com Blaziken, você tem dois prize pro oponente da boss se ele quiser, e você não tem os Dusknoir, né, você não tem espaço para ter Dusknoir, e pra mim o Dusknoir é a chave desse deck do Dragapult ser tão forte assim, pelo fato de ele conseguir fechar danos pro Dragapult, né? O Dragapult bate só 200 de dano base, hoje 200, querendo ou não, é pouco de dano, mas se você tem mais 130 Dusknoir combando, já vai para 330, você pode dar Dusclops, um Pokémon do banco, combar com 60 de dano que ele dá, né, os contadores, então é um deck muito completo, muita gente já manja demais desse deck, é um deck antigo, a rapaziada já conhece todas as estratégias desse deck.
já sabe potencializar ele da melhor forma. Hoje em dia tem uma versão mais agressiva com Plínio, que é muito forte, muito mais rápida do que era antes, né? Então agora voltou Doce Raro, tem Doce Raro, Plínio, turno 2 já tá batendo já com Dragapult e pune muito decks lentos, né? Então não tem muito o que falar. O Dragapult Munkidori pra mim é anti-Herá, que ele é tão forte quanto o Dragadusk, mas eu acho o Dragadusk mais forte que esse. Então por isso eu deixo o Dragadusk em top tier S, né, top 1, e o Draga Munkidori, Draga Blaze em top 2, né, no caso, tá bom? Nem vou falar muito, porque realmente não tem muito o que dizer. É um deck muito poderoso. Temos aqui Flareon com Noctowl. Bem difícil aqui entre o Tier B e o Tier C, né, que seria o Eevee Box, né? Vou deixar Tier B. Eu acho que é um deck que consegue se adaptar muito em todas as matches, mas a engine de Noctowl pra mim tende a piorar, porque muita gente vai começar a usar a torre da equipe Rocket em vários decks para counterar justamente do Dunsparce, counterar o próprio Noctowl, counterar o próprio Mega Kangaskhan. Então, por ter muitas ideias aí de counterar habilidades de pokémons normais, tende a ficar pior a engine de Noctowl, mas na minha opinião ainda assim é um deck que consegue se adaptar muito bem, por isso eu deixo ele aqui no Tier B e não Tier C, tá bom? Agora Greninja e Dusknoir, sinceramente eu vou deixar Tier C, acho que é um deck que tem que se provar ainda, né? Não vejo tanto jogo para ele nesse formato de pokémons com muita vida. O primeiro ataque dele é bom que você busca qualquer carta que você quer ali, mas que ele não acaba o seu turno depois que dá seu ataque. E o segundo ataque você dá dois danos, né, em dois pokémons ali, mas nem sempre você consegue levar dois, às vezes você não consegue levar dois com pokémons hoje, né? Por exemplo, você pegar um Laborliva, que é muito pokémon, muito Gorpon de 210 de vida. Então, o formato hoje precisa que os decks cheguem a muito dano. Claro que o Greninja tem o Dusknoir para ajudar, mas não sei. Sinceramente, precisa se provar mais esse deck, né? Com o Greninja com o Dusknoir. Pra mim até o Cerulete tá na frente dele aqui, né? Tô tentando deixar em ordem aqui, tá bom? Pra mim tá tudo em ordem aqui, as fileiras também. Agora, Honchkrow da equipe Rocket. Outro deck vai ser Tier B aqui, tá bom? Mas Honchkrow vai inaugurar o top 1 aqui do Tier B. Porque esse deck, rapaziada, é um deck de um prize fortíssimo. Tão bom quanto a Alakazam. Pra mim o único problema é realmente ter muitas matches difíceis demais pra ele. E como todo deck da equipe Rocket às vezes dá umas bricadas. Mas se não brica, se tu consegue ali os apoiadores rápido, consegue já bater ali no início de jogo com Honchkrow rápido, pegando 2 prêmios, você bate 2 vezes com Honchkrow pegando 2 Pokémons EX, já são 4 prêmios, e aí você finaliza com Porygon. É um deck muito rápido, né? E os decks agressivos conseguem ter bastante jogo, né, hoje em dia com Pokémon EX, né, se você consegue pegar o Pokémon EX Mega dando 3 prizes muito cedo, é uma vantagem absurda aí pra você. Bora pro próximo deck aqui, tentar agilizar um pouquinho que eu tô realmente meio lerdo aqui com Mega Kangaskhan com Bufalante. Sinceramente, eu vou deixar ele Tier C por enquanto, eu vou deixar acima aqui do Cerulege e do Greninja, porque eu vejo potencial nesse deck. O único problema, na minha visão, é o dano, né? Como eu já vim falando. Claro que a ideia desse deck é ser tanque, né? É usar os bufalantes para tancar mais dano do Mega Kangaskhan e você ter mais turnos para ficar batendo. Mas a chance de você dar só 200 de dano é muito grande, né? Claro, dependendo da moeda, você vai poder dar 400, 500 de dano, né? Mas é muito improvável, né? E o maior problema ainda é a fraqueza de tipo lutador. Então o Lucario, estando muito em alta, o Lucario, na minha opinião,
É um deck que vai ser muito usado e o Mega Kangaskhan tem a fraqueza, né, pro tipo lutador, então complica bastante, pro Mega Kangaskhan. Slowking, rapaziada, Slowking é difícil ver jogo pra ele, rapaziada, porque tá vindo Pokémons até, né, tá vindo Metagross agora que bate 300, mas é um deck que às vezes brinca demais. E ele brinca tanto quanto o Cirulélio. Mas eu vou deixar ele aqui na frente porque realmente é um deck com muito potencial, né? Ele pode bater com Kyurem, espalhar bastante dano, né, em 3 Pokémon, bater 110. Pode jogar com Metagross agora que bate 300. Então, realmente, com o cinturão, né, 300 mais cinturão dá 350, né? Pode chegar a esses danos. Mas o meu grande porém é que às vezes ele brinca demais. E às vezes você não consegue ver jogo dele porque o jogo não desenrola, né? Então acontece muito isso, né? Então vou deixar ele Tier C por enquanto. Mas é um deck que pode surpreender e subir Tier B facilmente. Grinsnarl também aqui é Tier C. Cara, eu acho que pior que o Greninja, sinceramente, é um deck que vai perder muita força após rotação, perdeu muita coisa, tá indo de mal a pior. Sinceramente, se você tá pensando em montar Grinsnarl, não compensa, perdeu muita força após rotação, não tem mais o que explicar praticamente, é isso, rapaziada. Após rotação, perdeu muita carta que deixava o deck forte, que era as TMs, evolução, TM, involução e o Counter Catcher, né? Então, saiu o Artazon também. Então, enfim, rapaziada. Foi de F aqui, né? Mega Absol com Mega Kangaskhan, né? Seria a Mega Absol Box. Tô animado pra esse deck. E Tierak, não tem o que discutir. Acho que tá até na frente do Alakazam, inclusive essa match é meio difícil definir quem é melhor nessa match, porque o Alakazam pode chegar, né, a 15 cartas na mão e deitar esses Pokémon EX tudo, né? Mas enfim, não analisando aqui a match contra a match, né? No geral. No geral, acho que o Mega Absol Box tem se saído bem. Tem saído muito bem. Mas eu vou deixar o Alakazam aqui primeiro. Vou deixar o Alakazam na frente. É um deck muito versátil, o Mega Absol Box também, é a mesma coisa que o Flare Noctowl, só que a engine de compra de Mega Kangaskhan é muito forte. Você compra muita carta, né? E se o oponente demora para deitar o Mega Absol, você vai comprando. Precisa tirar, traz Latias recua. O Mega Absol tira a carta da mão do oponente, dependendo do número de cartas, né, que seu oponente está na mão. Você dá esse ataque, é muito importante. Você tem o Munkidori movendo danos para você deitar o Pokémon ativo com o segundo ataque. Então é um deck muito versátil. Na minha opinião, essa versatilidade ajuda a conseguir ter várias matchups favoráveis. Agora é um deck que garimpa muito dano no banco, que é a Mega Starmie com Mega Frostless. É um deck muito agressivo e vou deixar aqui. Vou deixar aqui top 1 Tier B. Deixa eu tentar aqui. Isso aí. Porque é um deck muito agressivo que no Japão desempenha muito bem. Mas aqui às vezes não desempenha tão bem. Miau ajuda muito a trazer Lilian, trazer Salvatores, turno 1, talvez dar um Donk no oponente, né? Mas nem sempre você vai ter a jogada certa e late game, né? Se o jogo se estende demais, se o jogo se estende a 3, 4, 5 turnos ali, se você é o seu quinto turno já, ali o jogo já, se você não tá com o jogo ganho, você perdeu. Porque o fato da Mega Starmie dar pouco dano, né? O 120 de dano base é muito fraco, deixa o deck muito frágil contra decks de Pokémons com mais vida, né? Basicamente é o que eu falei do Arboliva, né? É a mesma ideia, né? O formato hoje tem muitos Pokémons com 350, 360, 390 de vida e você precisa de algum jeito de chegar nesses danos, né? Claro que o deck aqui da Mega Starmie tem a Mega Frostless,
para chegar nesses danos, né? Mas o oponente não vai vacilar, ele não vai ficar com 10 cartas na mão para tomar esse ataque de 500, né? Então ele vai gastar as cartas na mão e não deixar fechar o dano ali, né? Claro que às vezes pode acontecer, você pode realmente montar uma estratégia ali para isso acontecer com mais facilidade, mas nem sempre vai conseguir, tá bom? Então, Tier B aqui pra mim tá excelente tamanho. Realmente é uma pena, né? A Mega Storm ter esse dano base fraco de 120. Poderia ser um pouquinho mais forte, né? Ou ter o segundo ataque um pouquinho mais forte, mas infelizmente não tem, né? Mas é isso aí, né, rapaziada? Pelo menos não veio quebrada, né? Veio bem equilibrado, na verdade. E divertido de jogar para quem gosta de decks realmente agressivos, né? Bora para Mega Giants Box. Mega Giants, rapaziada, bem difícil aqui escolher um top para ela, mas eu acho que tá acima da Storm. É um deck que consegue chegar nos danos suficientes por causa do Dusknoir, consegue pegar prêmios no banco por causa do Dusknoir também. E querendo ou não, é um deck que tem uma matchup muito forte contra a Dragapult por causa da fraqueza, né? Desse Clefairy, fraqueza tipo dragão vira psíquico. Então o Mega Giants consegue realmente deitar e rolar. Então basicamente o que torna ela tirar é o fato de ela ser o deck mais forte contra o Pokémon Tier S, né? E consegue ter matches ganháveis por causa do Dusknoir, né? Temos Mega Lucario, Mega Lucario. Vamos ajeitar isso aqui, né? Mega Lucario vai ser na frente da casa atrás do Dragapult. Mega Giants na frente do Mega Pixel Box. Então ajeitando aqui os tier, tá bom? Mega Lucario, então. É um deck que vai ser muito hypado pela galera, na minha opinião. É um deck que realmente muitos youtubers, muita gente está trazendo esse deck, porque está se criando um hype muito grande. A própria Pokémon, né, criou esse hype, criando caixas do Mega Lucario, criando o Mega Lucario em si já é um Pokémon favorito da galera, em grande parte dos fãs. Muita gente gosta de Lucario, então já é um Pokémon que a galera gosta já no anime, no desenho, né? E acaba partindo para um deck no Pokémon TCG físico, justamente por gostar dele. É um Pokémon agressivo, tem gente que gosta desse estilo mais agressivo. E fora isso, a Copag, né, o Pokémon em si, lançou muitas artes especiais do Mega Lucario, lançou o Mega Lucario Dourado, lançou o Mega Tech, enfim, tá? Criaram aí um Mega Lucario, um monstro aí pra galera querer hypar esse deck, né? E realmente vai ser um deck muito jogado. Mas na minha opinião ele tem muitos problemas contra algumas matchups, né? O fato da fraqueza dele ser psíquico é muito quebrado assim para ele jogar um deck. Por quê? Porque simplesmente o maior deck do competitivo, o Tier S, é o Dragapult. Ele vai tomar fraqueza para psíquico, então vai ter muitos decks com pokémons psíquicos, principalmente a Clefairy, em todos os decks para enfrentar a Dragapult. Só que de tabela, pega a fraqueza do Mega Lucario. Então o Mega Lucario acaba sofrendo muito por causa que muita gente vai carregar a Clefairy da liga e vai tomar match desfavorável por causa disso. É impossível ganhar de Mega Lucario contra a Clefairy da liga? Não é impossível. Trouxe aqui no canal, inclusive, uma partida contra a Mewtwo da equipe Rocket. Dá pra ganhar, mas são partidas muito tensas e muito difíceis. Para mim, esse é o grande problema do Mega Lucario, por conta dessas matches que tem fraqueza. Se não pega essas matches com fraqueza, ele deita e rola na maioria das vezes. É um deck muito difícil de brincar, você tem uma engine de compra boa, segura, você tem dois ataques incríveis do Mega Lucario, tem o Sorok, tem um ataque incrível para esse jogo, tem o Hariyama como boss, sem você precisar gastar o apoio do turno, tem o ataque do próprio Hariyama, que é muito forte, Little Gerpon, né, com dano base, 210, enfim, um deck realmente muito versátil, muita oportunidade de dar nocaute fácil
com o cinturão, com o suplemento Premium Pro, enfim. É um deck muito agressivo, mas o grande problema é a fraqueza psíquica dele, né? Mega Venusaur agora. Mega Venusaur. Onde é que você vai entrar? Muita gente vai me julgar aqui, né? Mas é isso, né, rapaziada? Julguem ou não. Vou botar ele na frente do Arboliva. O Mega Venusaur hoje está jogando com o Mega Meganium. E essa é a grande vantagem, né, que torna o Mega Venusaur acima da Mega Meganium. É o fato de ter a Mega Meganium como atacante para realmente dar esses danos de mais de 350, hein? Coisa que Arboliva pena um pouquinho, né, para conseguir chegar. Eu acho que o Mega Venusaur só tem alguns problemas, né, de consistência. Às vezes o kit caça-insetos não funciona do jeito que você precisa. Às vezes você não consegue dar linha. Às vezes dar um miau vai te custar um espaço no banco necessário, porque tu precisa de Ogerpon, tu precisa de Mega Venusaur, tu precisa da Meganium Baby, tu precisa de Mega Meganium. E às vezes você tem que descer um Fezan. Então você enche o banco muito rápido e às vezes não cabe um miau ali no banco. Então o grande problema desse deck pra mim, que não torna ele tirar, é que às vezes falta consistência pra ele. Mas se o jogo desenrola legal, você consegue distribuir as energias rápido com o Garpon, você move com o Mega Venusaur ali pra bater com a Mega Meganium, já dá danos incríveis pra deitar Pokémons EX, aí o deck deita e rola mesmo, tá bom? É um deck bem legal e divertido pra quem quer começar a jogar também, um deck rápido de jogar com o Zogerpon. É um pouquinho caro justamente por causa do Zogerpon, mas é um deck bem divertido de jogar também. E bora pra Mewtwo da equipe Rocket. Aí é difícil aqui ranquear esse deck aqui, né, rapaziada? Mas eu vou deixar tirar justamente pelo fato da Mega Chance. É um Pokémon que bate na fraqueza aí do Dragapult, o deck mais forte do Xerez, aí bate na fraqueza do Mega Lucario. Então são Pokémons que batem na fraqueza dos dois decks que provavelmente vão ser os mais usados aí pela galera. Então, mesmo motivo da Mega Chance, mas está atrás aí da Mega Chance justamente pelo fato de não estar um deck tão forte ainda, né? Eu acho ele muito quebrado pelo fato do deck em si não ter perdido nada praticamente pós-rotação. Tem todos esses packs, tem 3 desses packs aqui no baralho em forma de apoiador. Só que o grande problema é esse, né? Tem muito apoiador forte e poucos itens fortes, né? Então, às vezes você precisa dar 2 apoiadores, não precisa dar um por turno, né? Então, isso que quebra às vezes a consistência do deck. Se você não tem um início tão forte, com Spidops em campo, né? Às vezes não anda o jogo, né? Mas é um deck que tem uma recuperação boa até com Apollo, com Giovanni. Tem muita coisa legal nesse deck que consegue causar uma reviravolta e você voltar pro jogo, né? E o dano dele ser fraco, querendo ou não, né? Se chegar só a 280 não é um problema, porque ele tem Clefairy para bater na fraqueza do Dragapult, ele bate na fraqueza do Mega Lucario e chega nesses danos suficientes para deitar os Pokémons, Mega Dragonite também, que é dragão, enfim. Temos agora Barbaracle e Okidoki. Ele é um deck, querendo ou não, deck bem off-meta aí, né? E eu vou deixar ele aqui, à frente do Slowpoke. Um deck bem off-meta. Acredito que o Barbaracle vai dar uma animada quem joga com esses decks, né? Porque vai ficar realmente mais interessante. Na minha opinião, o Barbaracle vai acelerar bastante esse jogo do Okidoki, tá? Não vou enrolar muito, porque esse vídeo já tá chegando em 30 minutos. Bora pra praça de festas, rapaziada. Praça de festas. Difícil, hein? Difícil esse praça de festas encaixar. Aonde ele vai encaixar? Não vai encaixar ele aqui na frente do Roundcrawl, atrás da Mega Star. É um deck realmente muito interessante pelo fato de ter aí o Twarkley, né?
pegar qualquer carta que você quiser no seu deck. E diferente do Pidgeot EX, ele não é EX, ele não entrega 2 prizes e não precisa ser só uma vez por turno. Você pode ter vários Toakli, pegar várias habilidades do Toakli e pegar várias cartas que você tem no seu deck. Então é realmente muito forte. O único problema para ele não estar Tier S é que é uma match muito difícil para se jogar contra Dragapult, é uma bad match. E você jogar uma bad match contra o deck mais usado do formato é complicado deixar ele tirar, tá bom? Temos agora o Dark Box. Pra mim, Dark Box vai sofrer bastante. Vou deixar ele aqui em Tier C. Vou deixar ele na frente do Green Ninja. É um Dark Box, não sei se vai ter muito jogo por enquanto. Apesar do Mega Gengar nerfar, né, os 3 prizes das Megas Evoluções. Mas ainda assim é um deck que não chega a tanto dano, assim como o Greninja. Claro que tem os Munkidori ali para te ajudar, tem o Capuz Bruto. Capuz Bruto chega no dano, né? Mas a maioria roda com uma cópia, às vezes nem roda com Capuz Bruto. Então ainda estou muito em dúvida desse deck, sinceramente. Preciso ter mais amostragens deles, mas eu acredito que não vai ter muita gente jogando com esse deck não, porque tem muitas dúvidas em relação a esse deck, como ele se comporta em muitas matches, que dificulta o jogo dele, né? E bora pra Zoroark. Zoroark do N. O Zoroark do N é interessante demais. Vou botar ele aqui atrás do Mega Lucario. O grande problema do Zoroark do N, na minha opinião, continua sendo chegar a danos. Zekrom veio para ajudar nisso, veio Zekrom 250 de dano, mais 40 do Mold, 290, mais 40 do treino faixa preta, dá 330, chega no famoso 330. Mas muito difícil matches contra, por exemplo, o Mega Lucario, que é 340, falta esses 10 de dano. Então é difícil, né? Tem algumas matches que o Zoroark sofre por essa falta de dano. Você pode tentar jogar com Reshor e usar a capa do herói? Pode, é uma boa estratégia inclusive. Você usar a capa, aguentar mais contadores de dano nele, né? Ele vai para 370, dificilmente o oponente vai chegar nesse dano se não bater na fraqueza. Claro, a fraqueza chega fácil, mas se não bater na fraqueza, geralmente o oponente não vai chegar nesse 370, é difícil. Às vezes ele vai bater e aí ele nem lembra do Hasher, você traz com o Poké Tablet ali o Hasher e bate turno depois com o dano do Hasher, né, que bate 20 danos a cada contador, né, no Pokémon. Então se tomou 300 de dano ele tá batendo 600, né, e realmente é uma estratégia bem interessante. Mas o que mais tá rodando é Carimbo mesmo e nem tem um jogando tanto com o Hasher. Ele é um deck muito forte, tanto que ele vai ficar aqui top 3, né, praticamente, porque o Dragapult é um deck só, teoricamente, né, são só variações. Então top 3 ou 4, né, se você preferir realmente ser literal, seu top 4 decks, na minha opinião. Aí o Zoroark do N é um deck que tem muita consistência, né, o próprio Zoroark é o atacante com uma consistência do deck. Isso é muito bom, porque você ocupa menos espaço no banco e você tem o Darmanitan, você pode levar os Dracloaks, você tem o Gorozarkon, que chega a danos mais fácil, tem a mobilidade com o Petirant, com o Castelo do M, enfim, é um deck bem completo, que não tenho muito o que dizer não, ele já estava ganhando força já, e agora com o acréscimo dos Poké Tablet, com o acréscimo do Zekrom, ficou ainda mais forte. E temos agora o Terabox, né, com o Girpon, né, o Terabox. Terabox pra mim tá uma posição à frente aqui do Flare. Acho que vou deixar ele aqui na frente do Garchomp ainda. O Ogerpon tem a vantagem de bater no banco, prender o oponente, tem a vantagem também de ser um deck bem com bastante variações, né? Você pode enfrentar várias matchups, né? Ser um deck bem versátil, mas ainda assim um grande problema que eu já falei nesse vídeo é a falta de pokémons para chegar nos grandes danos para enfrentar as megas evoluções.
E por último, Raio Fúria com Ogerpon, que eu vou deixar top 1 do Tier B aqui. Que, na minha opinião, vamos tentar deixar simétrico aqui, ó. Vou deixar assim, ó. Aí, ó. Não ficou tão simétrico. Eu subiria aqui. Pode ser, eu vou subir aqui o Ogerpon. Beleza, aqui ficou bem simétrico. Até que ficou legal, né? Vou descer aqui o Flare e subir o Raio Fúria com o Ogerpon. Por quê? O Raio Fúria com o Ogerpon, ele chega nos danos rápido. Por conta dos Ogerpon, você liga muita energia. Você consegue ter 3 Ogerpon, 4 Ogerpon, pegar uma energia por turno na habilidade, dá 4 energias, mais a energia do turno dá 5. Você tem um Plínio, dá pra ligar mais uma energia, são 6. 6 vezes 70, dá já 330 de dano. em um turno. É claro que é muito improvável, né, você acontecer isso no primeiro turno, mas é possível. Tá vendo como chega no dano fácil, como chega no dano rápido. E você pegar prêmios em mega evoluções é muito forte. Você pegar 3 prizes, né? 2 mega que você leva, você ganha o jogo. E pelo fato do Raio Fúria conseguir pegar esses prêmios de mega muito rápido, é que ele sobe aí no top. Ele tem certos problemas, principalmente contra a Clefairy, que parte na fraqueza do Raio Fúria. O Ogerpon é frágil, tem 210 de HP e num formato que muitos pokémons batem muito dano. Você entregar 2 prêmios com o Ogerpon muito rápido é ruim. Então por isso que ele não está no topo aí do Tier A, entre os top decks, né, top 5 decks aí. Incrível, né? O top 5 decks ficou com Dragapult, Lucario, Zoroark e o Alakazam. Mas é legal, né? Mas o Raio Fúria ficou aí top 9, né? Mega Storm top 10. Tier list é interessante, na minha opinião, né? Essa seria a ordem, na minha opinião, que são decks que vão dominar aí o novo meta, né? A nova rotação. Claro, faltou decks aqui como, por exemplo, Mega Zygarde, o próprio Decidueye EX, que eu tô testando em live. Então, faltou alguns decks aqui que eu posso trazer numa tier list mais completa, uma tier list com... Nessa tier list aqui tem 3, 6, 8, 16, 24, tem 25 decks. Posso trazer uma tier list com 40, 50 decks, trazer alguns decks mais variados, alguns decks que podem surpreender, como o Doublade, né? Interessante, né? Então, se vocês querem uma tier list mais completa, uma tier list ainda mais grande, com um vídeo mais grande, comenta aí pra eu saber. É isso, rapaziada. Valeu, é nóis. Fui!